Rui Barbosa DeVry, educação de qualidade internacional. Cursos de engenharia, saúde e gestão em 3 campi. Laboratórios de alto padrão, experiências internacionais exclusivas da DeVry, um dos maiores grupos de ensino do mundo. Venha estudar na Rui Barbosa DeVry, a melhor de Salvador, com padrão internacional. Vestibular 24 de janeiro. Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Justiça, um programa Aprender Direito do Supremo Tribunal Federal. Estamos falando para o Brasil todo, para os nossos ouvintes. Quero agradecer à Rádio Justiça, aos nossos diretores, aos nossos colaboradores, enfim, Rádio Justiça, programa Aprender Direito do Supremo Tribunal Federal. E o tema que nós temos hoje é um tema interessante, que envolve direito tributário, poder de coercitividade do Estado na tributação e as consequências e efeitos psicológicos nos contribuintes, que recebem uma carga de pressão psicológica com referência à tributação. Então, os temas que nós escolhemos são definição de direito tributário, obrigação tributária, poder de coercitividade do Estado na tributação e os efeitos psicológicos nos contribuintes, que pode inclusive gerar a depressão, certo? Então é muito importante que nós possamos entender bem a definição do que vem a ser o direito tributário. O direito tributário, e nós vamos ter a participação dos acadêmicos aqui, nós estamos aqui na faculdade FTC. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martínez, eu sou professor da Faculdade Rui Barbosa, sou professor do portal Jorge Guedes, sou professor do canal youtube.com/TV Pensar Direito e sou professor do grupo FTC Faculdade Cidade aqui em Salvador. E os nossos ouvintes poderão também futuramente interagir através de e-mail, através de consultas, que nós iremos responder. Nós estamos também com nossos acadêmicos aqui de direito, já formandos, doutores, que irão também participar, interagindo sobre esse tema maravilhoso que é o poder de tributar, a questão tributária. De onde vem a origem da questão tributária? Nós sabemos que o ser humano é um ser gregário, ele não vive sozinho, ele precisa viver em grupos sociais. Esses grupos, desde a época das cavernas, os homens estavam em grupos. Então eles precisavam de a mulher cuidar dos filhos e o homem caçar, buscar alimentação. Depois eles precisavam de abrigo. E aí começaram as suas necessidades para que pudessem se tornar seres humanos civilizados, começaram a ter uma complexidade naquele grupamento social. Essa complexidade naquele grupamento social teve que ter uma eleição de um chefe, teve que ter eleição de um líder, e por aí lá vai. Evidentemente chegou um ponto que esse grupamento precisava de necessidades coletivas, e essas necessidades coletivas precisariam ser arrecadadas. Então, daquela caça, daquela pesca, começou-se a ter uma reserva. Essa reserva era para o chefe do grupo, e esse chefe do grupo distribuía para todos em benefício da coletividade. Este é um conceito primário do que vem a ser o direito tributário. No futuro, a sociedade, como todos nós sabemos, tornou-se muito complexa e muito grande, muito abrangente. E nessa abrangência dessa sociedade, o que é que surge nessa abrangência dessa sociedade? Surge então o direito tributário. O que é que significa? O Estado precisa arrecadar dos particulares, dos cidadãos, para que possa utilizar este dinheiro em benefício da coletividade, como construção de estradas, construção de escolas, enfim, segurança pública, saúde,
evidentemente, justiça. Nós tivemos depois a tripartição de Montesquieu, que nos coloca a divisão dos poderes, né? Unos independentes e harmônicos entre si: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Poder legislativo faz as leis, poder executivo administra as cidades, né? E o Estado, e o poder judiciário aplica a lei ao caso concreto quando há um conflito, quando há dúvida. E o poder tributante do Estado é um poder de império. O Estado tem o poder de invadir o patrimônio do particular, desde quando isso esteja expresso em lei, e a partir daí arrecadar. Essa arrecadação tem uma finalidade. Qual seja a finalidade da arrecadação? A finalidade da arrecadação é justamente poder atender à necessidade da coletividade. Uma das necessidades da coletividade: quando o cidadão ficar mais idoso e não puder mais trabalhar, ele receberá um dinheiro, né? Ele será aposentado, ele será pensionista, e esse dinheiro é para suprir suas necessidades básicas. Não é justo que a gente tenha na sociedade uma pessoa que trabalha a vida toda e que essa pessoa, ao final de sua vida, não tenha o benefício de poder ficar em casa, poder descansar e etc, etc, poder ter seus remédios, ter sua saúde, sua alimentação garantida. Para isso, ela contribui com o INSS, né? É o Instituto Nacional de Seguridade Social. É uma forma de tributação. Ela contribui com o INSS, todos contribuem com o INSS para amparar as pessoas mais idosas. Então, é um Estado democrático social, é um Estado democrático que pensa na coletividade, que pensa nos outros. E aí nós vamos à definição do que vem a ser a questão tributária e das relações jurídicas. Então nós temos: sempre que duas pessoas ou mais pessoas, sejam naturais ou jurídicas, protegidas ou amparadas pelo direito, fazem convergir seus interesses para um objeto comum, o resultado é o estabelecimento de uma relação jurídica, que pode ser de direito público ou de direito privado, conforme seu objeto. A relação jurídica é de direito privado quando o objeto seja do proveito ou da utilidade das pessoas particulares e das instituições e empresas privadas. Porém, pode acontecer, entretanto, que o Estado integre esta relação nas condições de um particular e não como ente público. Assim, o vínculo jurídico mantém-se, nesse caso, como de direito privado. Isso ocorre toda vez que o Estado, por exemplo, adquire bens para a composição do seu patrimônio, ou quando aluga um imóvel para instalações de uma repartição pública. Neste caso, nós estamos diante de uma relação privada. Porém, por outro lado, a relação é jurídica de direito público quando se observam os seguintes pressupostos. Letra A: o Estado é, pelo menos, uma das partes envolvidas na relação. Letra B: o Estado é o titular do direito. E aonde o Estado é titular de direito? Vamos à participação dos nossos acadêmicos. Aonde o Estado é titular do direito? Quando ele tem o poder de tributar. Então, por favor, venham até aqui os acadêmicos para já falar desse poder de tributar de forma simples, de forma tranquila, nesse debate que nós estamos fazendo e nesse programa Aprender Direito da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. Quero aqui render homenagens à Rádio Justiça e à produção, posto que o programa é um programa extremamente educativo, transmitido via rádio FM para Brasília e Goiânia e transmitido via internet para o Brasil todo. Assistam o programa Aprender Direito. É um programa que leva à sociedade conhecimento jurídico. E a sociedade tem o direito de conhecer o direito. Não é? Conhecer os seus direitos é seu direito. Então, meu querido acadêmico aqui, nós estamos nesta questão que nós estamos levantando sobre o Estado ser o titular do direito de tributar. Qual é a sua opinião
é sobre essa questão, o Estado ser o titular do direito de tributar. Pode falar no microfone. Está aqui. Nobre acadêmico vai falar. Seu nome, por gentileza? Meu nome é Eli, eu sou acadêmico do nono semestre, último ano do curso de Direito aqui na Faculdade FTC. Olha um pouquinho mais alto. Tá ligado? O Estado, ele é o detentor do direito de tributar, ele ocupa o polo ativo dessa relação jurídica que o professor citou, em virtude do poder de império já adquirido, como o professor falou, desde os primórdios, sempre houve a necessidade de haver uma liderança. Com a tripartição do poder, houve a instituição de um líder, onde o Estado passou a liderar em favor do todo do coletivo. Com isso, com a imposição do poder de império, adquiriu o Estado o direito de ocupar o polo ativo da relação na questão de poder tributar. Isso, muito bem. Então o Estado, pelo poder de império, que é antigo, né, tem o poder de tributar, o poder de invadir o patrimônio do particular para tirar algo, e este algo é em benefício da coletividade. E mais importante, o poder de tributar é um poder que está baseado na lei. Não se pode tributar fora da lei. Isso é uma espécie de garantismo. Meu querido Guimarães, sobre esse garantismo, é importante que você dê essa opinião. Porque se não houvesse o garantismo, nós estaríamos o quê? À mercê também do Estado. E isso não é interesse, inclusive do nosso egrégio Poder Judiciário. Eu quero aqui render homenagens pelo programa que vem sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, que é o programa Começar de Novo. É um programa que eu rendo homenagens ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, ministro doutor Ricardo Lewandowski. Ele tem feito, é um entusiasta no programa Começar de Novo, mudando um pouco assim de polo, no sentido de que o preso possa começar a sua vida após deixar o cárcere. Começar com a profissão, começar para se tornar um trabalhador e não voltar a reincidir. Eu mando uma homenagem também à doutora Maria do Socorro, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que está empenhada nesse processo, o processo Começar de Novo, e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça tem colaborado muito com isso. E o nosso programa Aprender Direito é justamente um programa que leva à sociedade uma informação clara, precisa, uma informação simples, para que a nossa população possa entender o direito, aprender o direito e ser conhecedor dos seus direitos para poder exercê-los de forma melhor. Meu querido Guimarães. Olá, eu sou Valdenir Guimarães, acadêmico do nono semestre também do curso de Direito. A importância do garantismo no direito tributário, creio que é para promover a ordem pública, porque garantindo os direitos que as pessoas vão exercer em seu patrimônio, em pagar o tributo de forma correta, ou na área pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter a oportunidade de você também ser preservado de que o Estado não venha adentrar no seu patrimônio e de forma até agressiva vinha prejudicar o contribuinte ou o proprietário do bem. Nós estamos encerrando esse bloco, falta um pouco tempo, e no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre obrigação tributária, poder de coercitividade do Estado na tributação e os efeitos psicológicos nos contribuintes, que pode inclusive gerar o contribuinte à depressão. Eu gostaria também de ouvir o colega aqui sobre essa questão também do garantismo. Se não houvesse o garantismo, como seria esse poder de tributar? Ou outro colega que queira participar também. Pode falar. Se eu deixar aberto, Na definição, a pergunta fica fácil. Na definição do poder de tributar, na definição do poder de invadir o patrimônio do cidadão,
conforme o nosso querido Guimarães também falou aqui nesse encontro que nós estamos fazendo no programa Aprender Direito. É necessário, então, como ele falou, a legislação. Fora da legislação, nós teríamos o quê? Que situação poderíamos ter nessa questão? Se não houvéssemos esse garantismo, se não houvéssemos essa legalidade, se não houvéssemos o nosso honrado Poder Judiciário para coibir até mesmo os abusos do Estado. Porque o Poder Judiciário, ele tem esse papel. Meu querido, suas palavras. Bom dia, meu nome é Alcides Coelho, eu sou aluno da FTC do 6º semestre. Eu acho que fora a lei seria só o uso da força, para garantir, no caso, que o Estado pudesse fazer o que realmente é necessário, a arrecadação dos tributos para a manutenção dos seus órgãos, das suas atividades, para assistir a sociedade no que diz respeito à assistência médica, ou seja, o direito de ir e vir, a manutenção no que diz respeito à educação também, Então, eu acho que fora o direito, a única possibilidade seria o uso da força. O que não é nunca recomendável num Estado democrático, que nós estamos vivendo. No próximo bloco, nós vamos continuar o nosso debate sobre obrigação tributária, poder de coercitividade do Estado na tributação e os efeitos psicológicos nos contribuintes, que pode, inclusive, gerar depressão ao contribuinte. É preciso cautela, porque nosso sistema também é extremamente humanista. Programa Aprender Direito da Rádio Justiça. Meu nome, Carlos Henrique Alves Martínez, professor da Faculdade Rui Barbosa, professor do portal Jorge Guedes, professor do youtube.com/TV Pensar Direito, professor do grupo FTC Faculdade Cidade. As suas ordens e até o próximo programa. Fique conosco. Aprender Direito, uma forma de educação, um programa educacional, para que o senhor e a senhora saiba, conheça os seus direitos. Conhecer os seus direitos é um direito seu, inalienável. Muito obrigado, até o próximo bloco. Bom, continuando o nosso bloco, no nosso programa Aprender Direito, da Rádio Justiça, uma rádio que preza pelo processo de excelência da informação. Uma informação qualificada, uma informação científica, uma informação esclarecedora à sociedade, aos nossos ouvintes no Brasil. Parabenizo mais uma vez a direção da Rádio Justiça e aos nossos colaboradores da Rádio Justiça. E é uma honra para mim estar na Rádio Justiça no programa Aprender Direito. Professor, meu nome é professor Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou professor da Faculdade Rui Barbosa, em Salvador, sou professor do programa Jorge Guedes, portal Jorge Guedes na internet, e do canal youtube.com/TV Pensar Direito, e sou professor da FTC e da Faculdade Cidade, que fazem parte do mesmo grupo aqui em Salvador, Bahia. Então sejam bem-vindos ao nosso programa Aprender Direito da Rádio Justiça, um programa extremamente educacional, que visa levar ao senhor e à senhora conhecimento sobre direito. Conhecer o seu direito é um direito inalienável seu, porque o cidadão que conhece o seu direito exerce melhor a cidadania. Estamos aqui, nossos ouvintes, continuando, e aqui também ao vivo, programa Jorge Guedes. O ponto C, que seria a relação jurídica de direito privado, porque a relação jurídica de direito público e de direito privado. Nós temos aqui a relação jurídica de direito público, quando se observam os seguintes pressupostos, Então nós temos a letra C,
que é o interesse tutelado pelo Estado, que é o interesse da coletividade. Isso nos é dito pelo grande professor Adilson Rodrigues Pires, que eu rendo aqui homenagem, Adilson Rodrigues Pires, pelas suas obras. Ele nos diz que o interesse do Estado nessa relação jurídica de direito público é tutelar os interesses da coletividade. Então, é muito interessante que a sociedade compreenda que quando o senhor e a senhora vai ao supermercado comprar um produto, vai à lanchonete fazer um lanche, vai comprar um carro, o senhor e a senhora está pagando tributos. E esses tributos têm uma finalidade muito importante para a nossa sociedade democrática. Qual é essa finalidade? É o da linha C que nós estamos estudando. É o interesse tutelado do Estado, né? Que ele visa o interesse maior, que é o da coletividade. Arrecadar tributos para trazer de volta esses tributos para a sociedade, para a construção de estradas, para a construção de escolas, para a saúde, para a manutenção da máquina estatal funcionando para atender a coletividade. Então, todo o processo de tributação tem um interesse maior, um interesse coletivo, servir à coletividade. Prosseguindo, nós temos que a definição de direito tributário. O Estado, no exercício do chamado poder de império, e esse poder de império vem de longas datas, onde o Estado podia fazer tudo, e hoje nós evoluímos, né? Nós evoluímos tanto na tripartição de Montesquieu, né? Que divide o Estado é uno, mas o divide em três, poder executivo, legislativo e judiciário, quanto na questão liberté, égalité, fraternité, que foi a Revolução Francesa, que permite com que o Estado possa realmente ser legalista para justamente poder cobrar o imposto dentro da legalidade. Evidentemente que a gente se recorda, todos nós, eu gostaria de ouvir os acadêmicos também que estão aqui, os nobres doutores, que na época de Roma antiga, né, na época que Roma, na Judéia, né, você tinha aqueles que eram os que arrecadavam os impostos e de forma arbitrária tiravam do povo, o povo era extremamente explorado. Guimarães, com referência a essa arrecadação brutal, e para nossa arrecadação agora, houve uma evolução. De qualquer maneira, houve uma evolução. A gente tem que compreender que houve. Houve, inclusive, que nós temos um poder judiciário, que dentro do Estado Democrático de Direito, pode se opor ao Estado. Pode dizer, o poder judiciário tem independência. E ele pode dizer ao Estado, certo? Mesmo fazendo parte dele, porque ele é quem diz o direito ao caso concreto, ao poder judiciário, ao nosso egrégio poder judiciário. E aí nós estamos assistindo decisões do Supremo Tribunal Federal, que são decisões coerentes, sensatas, e que têm realmente coibido, como guardião da Constituição Federal, mais uma vez, a homenagem ao doutor Ricardo Lewandowski, Sua Excelência, o ministro, que tanto tem feito na sua administração. Então, houve uma evolução da época de Roma Antiga, que dominava o povo judeu, né, e cobrava impostos de forma arbitrária, para hoje, nosso querido Guimarães. Concordo e afirmo que houve evolução, mas não houve mudança, porque nesse tempo de Roma dizia dar a César o que é de César, né? Então já se pagava o tributo e se pagava de forma leal, mesmo que fosse de forma agressiva, arbitrária, que coibisse as pessoas a contribuírem, mas houve de certa forma a evolução, porque hoje, como o senhor já citou, o Poder Judiciário ele está aí também para atuar, para poder regulamentar e para também proteger o contribuinte, porque o Estado não pode, de forma coercitiva e agressiva, invadir o patrimônio também e, de forma tributária, agredir o contribuinte. Deve-se exercer uma forma com evolução de
forma educacional, ensinar ou colaborar com o crescimento das pessoas jurídicas, que eles compreendam, de certa forma, como esse processo deve evoluir. Porque tem muitas pessoas que iniciam na pessoa jurídica, mas não sabem o passo a passo, como deve ser, e os fiscais ou os funcionários, né, do Estado na área de tributação chega de forma até constrangedora e agressiva, causando esse choque na pessoa que está ali sofrendo esses futuros traumas que o senhor vai citar à frente da depressão, da ansiedade, do transtorno do pânico. Então, o Estado, de forma parceira, deve colaborar, e eu creio que tem feito isso através do SEBRAE, através de outros órgãos, incentivar a contribuição, incentivar que a contribuição seja legal e mostrar o passo a passo. Perfeito, Guimarães. O nobre acadêmico tem mais uma opinião, mas eu gostei muito da opinião do nosso colega Guimarães, né, acadêmico aqui da Faculdade FTC, no sentido de que o Estado, na realidade, numa visão mais moderna, Guimarães, você falou muito bem, ele se torna um parceiro, porque na realidade estamos todos unidos na sociedade. Se o Estado arrecada, é para trazer benefícios à nossa sociedade, não é verdade? E o contribuinte, se paga seus impostos, fica em dia com suas obrigações tributárias, podendo ter suas certidões para participar de concorrências públicas, não é verdade isso? Então ele também vai se sentir bem em fazer isso. E o Estado deve ser uma nova visão, uma nova política tributária, como um parceiro nas empresas, que busque orientá-lo, que busque justamente proporcionar o aumento da arrecadação dentro da legalidade, não é verdade? Mas como um parceiro. Em última razão de ser, em última ratio, ele usaria então o poder de coercitividade e iria fazer o que nós chamamos nesse poder de coercitividade a invasão ao patrimônio e o constrangimento para arrecadar. Mas antes ele deve ser parceiro. Esse é um processo educacional que nós devemos levar a toda a sociedade. Com certeza, acredito que os nossos fiscais, os nossos auditores no Brasil todo já estão com essa consciência de que devem ser esses parceiros e não o que era no passado, aquela coisa, né, de retirar à força o patrimônio do cidadão, das empresas, a fim de cobrar impostos de forma coercitiva, ao extremo, ao pé da letra, porque esse poder de coercitividade também tem limitações ao poder de tributar. Meu querido. Professor, só fazendo um complemento aqui, no caso, ao que o colega aqui falou. Na época de Roma, né, os cristãos, né, já reconhecia o direito realmente do Estado, apesar do Estado exercer, né, Roma exercer a sua cobrança de tributos do jeito que ela exercia, mas na época, Jesus, quando foi questionado, naquela época, ele era um líder, né, um líder civil na época, um líder religioso, e foi colocado a ele uma moeda e disse para ele assim: é lícito pagar tributos a César? Então, havia a lei que determinava o pagamento de tributos, mas queriam pegar ele naquela questão de ele ser contra as leis. E ele disse assim: o que tem do lado dessa esfinge, desse outro lado? Ele disse: tem a esfinge de César, a figura de César. Aí ele disse assim: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, ali ele confirmou, ele cumpriu ali a lei que determinava que o tributo que era solicitado por César pelo Estado romano, ele deveria ser pago. Mas eu tinha uma pergunta aqui, professor, para fazer ao senhor o seguinte: o direito tributário, ele é o ramo do direito que ele regula a relação jurídica do Estado com o contribuinte. Agora, a gente sabe que o Estado, usando das suas atribuições, do seu poder, ele de forma coercitiva, ele chega para receber determinados tributos, ele age de forma imperativa até, né, para poder conseguir o seu resultado, a sua finalidade. A pergunta que eu tenho para o professor é o seguinte: o senhor consegue ver possibilidade de equilíbrio nessa relação futura, onde não possa, assim, a gente possa ver assim, essa continuidade dessa forma, às vezes, do Estado,
exercer a sua cobrança, exercer um direito legal, mas que ele às vezes exerce de forma que a gente sabe que é de forma imperativa? Perfeito, a pergunta é muito boa. Eu acho que nós temos que evoluir, mesmo que em alguns momentos estejamos, como o colega falou, concordo, muito interessante, nosso nobre acadêmico, ainda atrasados. Quando a gente pensa no Estado que vai invadir o patrimônio do particular, constranger, certo? Cobrar, multar, pelo menos a primeira visita, evidentemente, né? Então isso é um atraso, na nossa opinião. A sociedade, o ouvinte da Rádio Justiça, sabe que isso é um atraso. Mas nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo, porque a própria tributação, o próprio sistema tributário, já começa a pensar, tenho certeza absoluta, que já evolui, os próprios auditores, os próprios fiscais, no sentido de que tenhamos uma forma mais equilibrada, você falou muito bem, das relações Estado, poder tributante, ente tributante e o contribuinte, para que possamos realmente, justamente, arrecadar inclusive mais, e diminuir a evasão, diminuir a sonegação fiscal, porque aí o contribuinte vai estar mais aberto a pagar os seus tributos, evitando assim essas formas coercitivas. Penso que é um processo evolutivo, e penso mais ainda, da época de Roma para hoje, um pensamento meu, é que houve uma evolução, porque você não poderia processar o Império Romano. Se você não quisesse pagar o imposto, ou achasse aquele imposto injusto, mesmo que ele tivesse em lei, você não poderia processar o Império Romano. Era difícil processar o Império Romano, muito difícil, porque era realmente um sistema meio ditatorial. Não sei se o colega concorda, eu acho que é importante. E hoje não, hoje nós podemos, através do nosso Poder Judiciário, e nós temos aqui o nosso, por excelência, o nosso Supremo Tribunal Federal, que é um colegiado, a instância máxima do nosso egrégio Poder Judiciário, que é o guardião da Constituição Federal. E tem coibido sim, cobranças abusivas, cobranças arbitrárias, cobranças que não estejam dentro da lei, né, e que atinjam o contribuinte. Com certeza absoluta, isso tem ocorrido de forma contundente no nosso Poder Judiciário. Então, penso que nós estamos evoluindo. Eu penso muito que o poder tributário no Brasil e no mundo está evoluindo. Lógico que existe a diferença entre o real e o ideal. E nós, seres humanos, por sermos imperfeitos, a sociedade também é imperfeita, nós vamos estar sempre na busca do ideal através do sentir o real, e essa evolução é constante, eu não tenho dúvida disso. E nós estamos evoluindo muito isso. Quero aqui também agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Brasília, Seção Bahia, Seção Sergipe, Minas Gerais, eu mando um abraço, São Paulo também. E através do advogado, que é o baluarte da sociedade, é que esse advogado permite a liberdade de poder peticionar contra o Estado, contra uma arbitrariedade que o Estado, por algum motivo, esteja cometendo na cobrança de tributos. Mas também, por outro lado, não vamos ser pessimistas. Acredito muito que a própria fiscalização, o próprio poder tributante, os entes tributantes, já estão, com certeza, Guimarães, pensando muito em formas de arrecadação que não sejam tão coercitivas, que não sejam tão constrangedoras, porque sabem os especialistas de que essa forma arrecada muito mais impostos do que a outra forma. Tenho certeza que Guimarães tem essa experiência para nos passar. Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Justiça, meu nome é professor Carlos Henrique Alves Martinez, eu sou professor de Direito e Psicologia da Faculdade Rui Barbosa, professor de Direito e Psicologia do portal Jorge Guedes na internet, professor de Direito e Psicologia e Sociologia do youtube.com
youtube.com/TV Pensar Direito, professor de Direito Tributário, Direito e Psicologia, do grupo FTC e da Faculdade Cidade, aqui em Salvador, Bahia. É um prazer, estou também em Brasília constantemente, é um prazer estar na Rádio Justiça, no programa Aprender Direito. Quero render homenagem aos nossos diretores da Rádio Justiça, aos nossos jornalistas, colaboradores, ao meu grande amigo aí da Rádio Justiça, Pedro Beltrão. Um grande abraço para você, Pedro, que é um colega, um amigo, um companheiro aí de Brasília. E eu estive a semana passada em Brasília, vou estar novamente na semana que vem, e é um prazer estar com nossos ouvintes da Rádio Justiça. Vamos continuar o nosso programa com os nossos temas. Nós já tínhamos falado sobre a definição do direito tributário, a obrigação tributária, não é? Que essa obrigação se forma através da CDA, que é a certidão da dívida ativa. Ela é emitida pelo órgão, né? O ente tributante, e ela habilita para que o ente tributante possa ajuizar uma ação, caso o contribuinte não pague, e essa ação é uma ação de execução fiscal, através da CDA. Antes, porém, é oportunizado todo tipo de defesa administrativa nos órgãos, nos entes tributantes, e eles fazem a defesa administrativa em caso de perda, caso de sofrer uma derrota, foi indeferido, e o órgão aí pode emitir a certidão da dívida ativa e ajuizar uma ação de execução fiscal. Evidentemente, já foi dito que o contribuinte, o senhor e a senhora, pode combater essa ação de execução fiscal através de diversas ações, dentre elas a ação anulatória da CDA, a certidão da dívida ativa, porque ela não contém os pressupostos, os pré-requisitos legais, quais sejam liquidez, exigibilidade e certeza. Pode então, porque a CDA tem que ter liquidez, ser líquida, valor certo, tem que ter certeza daquele valor, certo? E tem que ter a exigibilidade, ou seja, ser exigível dentro dos ditames da legalidade. Então, passando da obrigação tributária, vamos ao poder de coercitividade do Estado na tributação. O Estado tem poder de coercitividade para o ius puniendi, quando o cidadão comete um crime. Ele pode puni-lo, pode inclusive privar esse cidadão do seu direito de ir e vir, pode inclusive condená-lo à prisão. Também pode cobrar tributos. Então é um poder de coercitividade do Estado na tributação. E até que ponto esse poder causa, se mal exercido, se ultrapassado esse poder, se ultrapassado as limitações do poder tributar, a Liomar Baleeiro, que falava isso muito bem, ele pode então gerar efeitos psicológicos nos contribuintes, como por exemplo, nós vamos falar um pouco da depressão, já que eu tenho implantado nas faculdades de Direito, gostaria muito de estar na Rádio Justiça, como estou no programa Aprender Direito, ao longo desse desenvolvimento desse programa, ao longo deste ano, que possamos estudar também a questão do direito e da psicologia, porque o direito não sobrevive sem a psicologia. A psicologia é importante para o direito. O direito é o dever ser, e é um comportamento, e a psicologia estuda comportamentos, inclusive comportamentos desviantes. Podemos falar de um comportamento desviante para quem sonega impostos? É uma interrogação. Acredito que sim. O senhor e a senhora, o nosso ouvinte da Rádio Justiça, do nosso programa Aprender Direito, é que vai nos dar, vai trazer esse debate para conosco. Estamos aqui também com os acadêmicos que irão fazer perguntas. A nobre acadêmica também, que vai se manifestar, né? A nossa formanda em Direito. Querida. Bom dia, meu nome é Baiana, da Faculdade de Tecnologia e Ciências, FTC, 9º semestre de Direito. Eu gostaria de fazer, professor, um link em relação à questão da coercibilidade do Estado, justamente com a questão da Idade Média, em que eram que se cobrados tributos, e esses tributos eles não vinham para manutenção a favor da sociedade, né? Não vinham para ajudar a sociedade. Eram simplesmente cobrados tributos, se cobravam tributos até para morrer, como o tributo da mão morta, por exemplo, que para que o seu filho viesse a herdar a sua herança, viesse a ter a sua herança, o pai tinha que
pagar esse tributo da mão morta, como outros tributos, até para atravessar uma ponte, cobravam-se esses tributos. E nada vinha, não tinha um retorno para a população, que hoje vemos uma vantagem em relação aos tributos que são cobrados hoje, porque a população tem esse retorno do que é cobrado, a nível de segurança, de dar mais segurança, mais saúde, enfim. Então, mas também há as limitações. Que limite ainda poderia existir hoje com relação à questão do poder de tributar? Nós vemos os limites com relação aos próprios princípios do direito tributário, né? A questão da legalidade, que tem que advir de uma lei, mas também há a forma de cobrança, como é cobrado, visto que o cidadão, o contribuinte, ele não passa nem por uma fase de conhecimento, ele já vai direto para a fase de execução. Então, seria um abuso de direito, poderia causar consequências a esse contribuinte, né, danos morais. Que tipo de reparação civil esse cidadão poderia vir futuramente a solicitar do Estado em relação a ele não ter essa fase de conhecimento e direto para a fase de execução? Então, visto que o tributo hoje em dia ainda o cidadão ainda sofre com essa coercibilidade do Estado em relação à tributação. Perfeito, uma pergunta maravilhosa nossa acadêmica. Na realidade, quando se fala em legalidade, se fala dentro de um processo de legalidade. Se o processo do direito tributário é um processo que ele já vai através da certidão da dívida ativa, não é isso? Ele já vai entrar com ação de execução fiscal. Se a lei determina isso, em tese ele está dentro da lei. Porém, ele difere de outros processos judiciais, como por exemplo o colega nos falou na aula, na questão do direito do consumidor, em que existe uma audiência de instrução e etc, né? E a própria Constituição Federal diz que nenhum direito ou lesão ou ameaça a direito poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então, na realidade, nós precisamos e aí requer uma mudança na legislação, porque a legislação hoje é assim, nós precisamos mudar uma legislação para oportunizar, para que essa legislação nova possa estar em sintonia, possa estar em reciprocidade, possa ser recepcionada melhor pela Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que garante o que ao cidadão? Contraditório, ampla defesa, devido processo legal e uma série de coisas. Uma pergunta só, e aqui eu não estou aqui para, digamos assim, afirmar, até porque nós somos, né, estudiosos e doutrinadores. Será que ao fazer um processo de execução fiscal direto, sem passar por um processo de conhecimento, é uma indagação minha, né? Eu sou ousado ao fazer a indagação, não é verdade? Será que nós estaríamos ferindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, expressos na Constituição Federal de 88? Expresso na Constituição Federal de 88, não é verdade? Será que nós estaríamos ferindo direitos e garantias fundamentais do cidadão? É uma interrogação para estudos, para pesquisas e para levar para o senhor e senhora, que é o nosso ouvinte da Rádio Justiça, não é? Da qual eu sou professor do Jorge Guedes, portal Jorge Guedes, como sou professor também da Rui Barbosa, sou professor também da Faculdade FTC e da Faculdade da Cidade, né, bem como da FACEI, Faculdade Einstein, na pós-graduação. Então é importante que a gente faça esse tipo de reflexão, para que nós possamos aprimorar a forma de tributar. E mais, e tá o Guimarães também aqui, concorda comigo, da forma também da gente buscar uma parceria, uma integração entre o fisco e entre o contribuinte, para que possamos deixar essa forma coercitiva como última razão de ser, última ratio. Eu tenho certeza que nessa parceria, Guimarães, a gente arrecada mais, o Estado arrecada mais e o contribuinte se sente menos, digamos assim, onerado, menos, digamos assim, forçado, menos oprimido, certo? E com certeza passa a ter consciência de que há necessidade de tributar. A questão de tributos também já é dito no meio político, requer uma reforma
da tributação, do direito tributário. E poderíamos incluir na reforma essas novas medidas, essas novas colocações, que é interessante. Com certeza sua pergunta é muito válida. Mas no momento o mecanismo legal, né, o procedimento legal é este. E a gente, como legalista, tem que segui-lo. Porém, filosoficamente, né, ele fere um pouco da isonomia, da relação do Estado com o particular. Fere essa isonomia, né, de uma situação do particular para com o particular. É uma situação do Estado para um particular é outra. Então esse é um resquício do poder de império, do poder do Estado todo império, todo poderoso, que podia tudo, e etc, etc, etc. Por isso que eu digo, o nosso Poder Judiciário, nosso egrégio Poder Judiciário, e aí rendo homenagens ao Supremo Tribunal Federal, na pessoa do queridíssimo doutor Lewandowski, Ricardo Lewandowski, nosso presidente, de que temos evoluído, sim. Temos evoluído, sim. O Estado hoje evoluiu muito daquela época de Roma e de outras épocas passadas que nós tivemos no Brasil e no mundo também. Mas é um processo o processo de evolução da humanidade, do direito, né, é sempre aquele processo lento, mas nós estamos evoluindo. Evoluindo no direito tributário, evoluindo no direito da mulher, quando agora a mulher é protegida, evoluindo no direito dos homoafetivos, que vão ter seus direitos respeitados, sua integridade física, psicológica respeitada, e por que não o contribuinte ter a sua integridade física e psicológica respeitada. É muito importante essa colocação. E buscar o ente federado, o ente tributante, uma forma de tributação que faça o Estado e o contribuinte verdadeiros parceiros nessa forma de tributar. Há necessidade de tributar, não podemos viver sem a tributação. O contribuinte tem que pagar. Por que não fazer isso de forma mais conciliatória, de forma mais harmoniosa, de forma mais produtiva e que vise uma arrecadação maior? Meu querido. Meu nome é Fábio Machado, acadêmico de Direito do 9º semestre da Faculdade de Tecnologia e Ciência, FTC Salvador. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor e posso estender isso aos colegas. Sendo o fisco uma herança da ditadura militar, que antecede o Estado Democrático de Direito, como tornar a tributação, como tornar a tributação mais humana, visto que o poder coercitivo do Estado, no meu ponto de vista, ele não se preocupa, né, com os efeitos psicológicos causados ao contribuinte. Perfeito, eu concordo com a sua pergunta e eu gostaria de abrir também para alguns colegas que queiram respondê-la também. A pergunta dele é excelente, porque o direito não pode viver sem a filosofia, o direito não pode viver sem a psicologia, o direito não pode viver sem a sociologia, né? O direito não pode viver extremamente positivado, de forma fechada, o direito não pode viver sem hermenêutica, né? Porque nós somos pessoas humanas, então tudo isso perpassa pela sua pergunta. Guimarães, você com essa resposta aí maravilhosa do colega, o nosso querido também pode fazer a resposta também. Professor Carlos e meu colega aqui, eu percebo o seguinte, o Estado, ele não tem essa preocupação, né, e essa visão de saber qual é o resultado que a sociedade, que o contribuinte vai ter com a sua forma de se cobrar determinado imposto, a maneira da execução dessa cobrança, ele não tem essa preocupação. Eu vejo que a psicologia, ela permite a percepção desse resultado, né? O que acontece, né, com o contribuinte quando ele de forma imperativa pelo Estado, de forma assim coercitiva, ele sofre essa invasão em seu patrimônio, em seus bens, né? Assim, sem o que a gente percebe que seria o direito de se defender, na verdade, né? Primeiro o Estado vem, atua, toma,
e depois diz assim: agora você se manifeste. Então, imagine a gente, professor, em casa, é como se uma pessoa invadisse a nossa casa e dissesse assim: eu vou levar isso aqui. Não, mas isso aqui é meu. Agora isso aí você vai procurar ver depois. Mas eu estou determinando agora que isso aqui é meu. Então, assim, o ramo da psicologia é uma área que permite se perceber o constrangimento, né, a insatisfação, né, e os danos, né, que são causados por certas ações do Estado, no que diz respeito ao nosso psicológico. Realmente, como se vê, né, aí fora, na prática, a pessoa fica, às vezes, abalada de tal forma que não consegue produzir, não consegue trabalhar, não consegue dar continuidade, até de forma a tentar resolver aquilo, ou trabalhar para resolver aquilo, produzir para poder pagar aquilo. Então, assim, eu percebo que o Estado não tem essa preocupação, né? Mas a psicologia, né, a psicanálise, então, ela permite a gente conhecer esse outro lado da moeda, desse resultado. Então, o que nós estamos aqui trabalhando é justamente isso, é que é preciso que o Estado tenha uma nova política, né? Tenhamos uma reforma no direito tributário, para que possamos ter um Estado que possa arrecadar seus tributos, mas que possa, como o colega falou, ser mais humanista e que possa levar o empresário à continuidade. Eu acho que um ponto que o colega falou é muito importante para o ouvinte da Rádio Justiça, é muito importante, porque não esqueçam de uma coisa: os micro e pequenos empresários constituem uma grande arrecadação da nação. Concordam comigo? Então, você perdê-los não é interessante para o Estado, não é? Então, o Estado deve criar esse mecanismo. Já está, inclusive, a legislação tem sido simplificada, isso é verdade, mas deve criar mecanismo no sentido de orientar. O processo de fiscalização passa por um processo de orientação, de conscientização, para manter aquela empresa, aquele pequeno empresário vivo, porque ele é peça importante na engrenagem tributária, ele é peça importante no dever do Estado de cuidar da coletividade. O Estado precisa arrecadar dele, o Estado precisa dele, assim como o Estado precisa que ele continue, que dê continuidade à sua atividade. Então, esse lado psicológico é muito importante que possamos mudar a política tributária, possamos modificar a legislação tributária. A reforma tributária é essencial, com certeza, com novos parâmetros, que também ajudem o contribuinte a poder, digamos assim, estar vivo e contribuindo, está mantendo a sua empresa e contribuindo. Fora disso, nós estaremos perdendo aqui, acolá, um contribuinte importante, e o prejuízo é do Estado, que com certeza deixa de arrecadar. A questão que nós estamos falando, os efeitos psicológicos nos contribuintes com referência à depressão, é muito importante que a gente entenda que o contribuinte que, imaginemos que ele tem um pequeno comércio, e é isso que é importante que a gente possa entender, que o contribuinte que tem um pequeno empresário, se ele se sentir muito pressionado na carga tributária, se ele não consegue atingir aquela carga tributária, entre ele pagar o funcionário, entre ele retirar uma prolabore para a sua alimentação sua e de sua família, ele vai optar naturalmente, como ser humano, psicologicamente, por esses dois bens, né, que são mais importantes para ele. Vai criar uma bola de neve, vai criar uma dívida tributária. Não podendo pagar, tenho certeza que todo brasileiro, brasileira, pessoas honestas e íntegras, poderão cair num processo de um efeito psicológico de depressão. E essa depressão, ela entra em uma triade cognitiva, que leva ao quê? Leva a uma visão negativa da vida, leva a uma apatia, leva a um desânimo e leva a uma paralisação total das atividades, necessitando ele agora aí gastar com um terapeuta,
gastar com um psicólogo, para depois voltar às suas atividades. E quem sabe, nesse meio termo, as suas atividades são encerradas. Então, essa transmissão desse conhecimento educacional se torna muito importante. E o caminho é a reforma tributária, com certeza absoluta, e a vontade política dos entes tributantes de criar, pelo menos inicialmente, um contato com o contribuinte de parceria, de orientação, de ajuda, de que ele possa se abrir para o fisco e mostrar a situação dele, e o fisco tenha capacidade de buscar orientação para caminhos que ele possa ser tributado e ele possa assumir compromissos com o fisco, de honrar principalmente os tributos, os impostos, porque ele sabe que é importante para a nação, é importante para a tributação. O nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria muito de agradecer à Rádio Justiça, na pessoa dos nossos diretores. Gostaria de agradecer muito o Supremo Tribunal Federal, já que a Rádio Justiça também é um vínculo, do Supremo. Gostaria de agradecer muito o programa Aprender Direito. Gostaria de agradecer aqui os acadêmicos que estão aqui, com toda a boa vontade, com toda a participação. Gostaria de agradecer. E vamos ao nosso próximo programa, que nós vamos falar sobre a questão do crédito tributário e da obrigação tributária, e fazendo o nosso link com direito e psicologia. Vai ser o nosso próximo programa. Até lá. Muito feliz eu estou em poder participar do programa Aprender Direito da Rádio Justiça. E quero parabenizar a Rádio Justiça por ser uma mídia nacional, além de local em Brasília e Goiânia, através da Rádio FM, mas nacional. A Rádio Justiça promove um processo educacional, uma mídia que leva informação qualificada num processo educacional maravilhoso. Muito obrigado à Rádio Justiça, muito obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado ao programa Aprender Direito. Muito obrigado, até a próxima. Área 1 DeVry, referência em engenharia. 100% engenharia com educação de qualidade internacional da DeVry. Laboratórios com alta tecnologia. Experiências internacionais dentro e fora do país. Área 1 DeVry, engenharia com qualidade internacional. Vestibular 24 de janeiro.